O tema dessa palavra é escravos ou livres. Escravos ou livres. E o Joe aí, falei, estamos na sintonia, Senhor, obrigado, porque o Joe já tocou nesse assunto. Minha esposa olhou para mim assim, eu falei, é Deus, né? Já deu uma pincelada aí num texto aí de Israel, que o pessoal vivia na escravidão ali no Egito. E eu tenho esse tema para você, e eu quero que você pense comigo essa noite. Nós somos escravos ou livres? Eu sou escravo ou sou livre? Você é escravo ou é livre? Se você for falar para o irmão do seu lado aí, peraí, mas o Vitão está falando, eu não sou nenhum escravo não. Se a gente for parar para pensar, a gente já viveu num período de escravidão, mas já foi abolido esse tempo, né? Para quem entende aí de história, não sei se foi Princesa Isabel, não sei aqui no Brasil aí, mas a gente já passou do período de escravidão, né? Eu não conheço muito bem de história, eu acho que foi esse aí mesmo, foi? Eu lembro umas 3 coisas só de história que eu aprendi, que eu não era muito bom na história, mas já passou o período de escravidão, já passou. Mas eu quero alertar você, e Deus quer falar sobre isso, porque existem pessoas ainda escravas. Existem pessoas, Vitão, mas eu não sou escravo, já passou então o tempo de escravidão, eu não sou escravo, eu sou livre, Vitão. Eu sou livre, mas será mesmo que você é livre? Será que você não está sendo escravizado? E eu quero falar para você que é possível alguém, mesmo vivendo um tempo que a escravidão foi abolida, tem como eu e você sermos escravos. Existe como eu e você sermos escravos. Mas como, Vitão? Como eu posso ser escravo? Pergunta para o irmão do seu lado aí, como que a gente pode ser escravo, hein? Como que a gente pode ser escravo? Será mesmo possível isso? Mas eu sou tão livre, Vitão, pareço um pássaro, né? Voando ao céu aí, eu sou livre. Mas existe como nós sermos escravos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 8:34. Como posso me tornar escravo? João 8:34 vai dizer o seguinte, João 8:34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Vamos mais uma vez? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Vamos ler o 35 aí também? O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Como nós nos tornamos escravos? Eu digo para você, o pecado nos torna escravos. O pecado me torna escravo e torna você escravo. Algumas pessoas vão dizer, não, mas eu sou livre. Não, mas eu tenho a liberdade, eu faço o que eu quiser, eu desfruto do que eu quiser, do que eu bem entender. O mundo vai dizer um tipo de liberdade que na verdade é escravidão. A liberdade que o mundo fala, que o mundo oferece, na verdade o torna escravizado. A liberdade que o pessoal prega aí fora, na verdade é escravidão. Quando as pessoas decidem a seguir a liberdade que elas estão tanto dizendo, que é aproveitar os prazeres do mundo, não as coisas boas, mas eu digo pecar mesmo, pecar à vontade. Não, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, o que eu bem entender. Quando ela decide viver assim, quando decide viver essa liberdade, ao mesmo tempo ela se torna escravo. Não tem como você querer viver uma liberdade que o mundo te oferece, que a sociedade tem dito para você viver, e ao mesmo tempo você viver a liberdade de Deus. Não tem como. Quando você escolhe esse tipo de liberdade, vivendo irresponsavelmente, você se torna ao mesmo tempo escravo, meu irmão. Escravo do pecado.
Isso é uma notícia triste, não é? Isso é o tipo de mensagem que às vezes a gente não gosta de ouvir, mas tem um lado bom também, querido. A gente precisa entender primeiro a escravidão, que o pecado nos aprisiona. O pecado é a algema, irmão, que prende, nos prende. Será que dá para diminuir um pouquinho mais aí ainda? O trem aí que não dá para ver nada mesmo, irmão. Fico até meio tropeçando aqui. O pecado, ele é a algema que prende você, ele é a cadeia que te aprisiona, é o pecado, irmão. E se você for ler o texto aqui um pouquinho acima, Jesus fala assim: quem não pecou aqui, quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então isso serve para nós, porque todos nós pecamos um dia, todos nós falhamos um dia, irmãos. E é isso que o pecado faz, ele nos aprisiona, irmãos. Mas eu tenho uma notícia para você. Eu não sei como você se encontra aí, qual o seu status. Às vezes perante a sociedade você fala: eu sou livre, mas se você for olhar espiritualmente, você se encontra infelizmente preso. Eu sou livre, Vitão. Eu sou livre. Tem irmãos que saem da igreja em busca vou viver uma liberdade. Eu vou viver a minha liberdade. Mas meu irmão, infelizmente ela está correndo em direção à sua própria algema, à sua própria cadeia. Infelizmente, irmão. Infelizmente. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que você pode ser liberto. A boa notícia que eu tenho para te dar é que você pode ser livre. A boa notícia é que você pode sair daqui essa noite com essas algemas quebradas. E eu já ouço o barulho de algemas, e eu já ouço os barulhos de correntes caindo essa noite, irmãos. Mas como eu posso me libertar, Vitão? Primeiro pensa, irmão, o que tem acorrentado você? O que tem prendido você? Qual é o pecado que tem prendido você? Nós temos que falar sobre pecado, amém? Nós somos uma igreja. Temos que falar sobre isso, irmãos. E eu falo: Deus, como que eu falo, né? Como que eu falo sobre essas coisas? Porque nós queremos falar coisas que animem uns aos outros, né? Mas isso vai animar você, irmão. Como que vai me animar, Vitão? Você pode estar sim, o seu status pode estar escravizado. Você pode estar num atoleiro de lama, meu irmão. Você pode estar aprisionado, mas eu tenho uma novidade para você: que existe um libertador, irmão. Como eu posso me libertar, Vitão? Eu quero, mas eu não consigo, porque você está algemado. Mas como eu posso me libertar? E a palavra vai falar para nós. João 8,36, vamos continuar o texto. Como eu posso me libertar? Eu não consigo sair disso, Vitão. Eu não consigo, eu estou preso, estou amarrado, mas eu quero ser livre. Como eu posso me libertar? João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Como eu posso me libertar, Vitão? Eu estou preso, eu estou amarrado, estou em correntes. Se o Filho libertar você, você de fato vai ser livre. Eu vou ser livre. A verdadeira liberdade está em Jesus, irmão. Como eu posso ser liberto? Por meio de Jesus Cristo. Como eu posso tirar essas algemas, meu irmão? Jesus, Ele quer tirar essa algema da sua vida. Jesus quer tirar você dessa cadeia, desse toleiro que muitas vezes a gente se enfia ali, irmão. Mas Jesus, se o Filho libertar, vocês de fato serão livres. Outras versões falam: verdadeiramente sereis livres. Ou seja, essa é a libertação verdadeira, essa é a liberdade verdadeira, em Jesus Cristo, irmão. Em Jesus Ele pode fazer isso com você, Ele quer fazer isso com você, Ele quer libertar a minha e a sua vida, irmão. Amém? Vitão, mas você não sabe como eu estou preso. Se o Filho libertar você, você vai ser livre, irmão. Por meio do Filho existe libertação. Ele liberta você, Ele tira suas algemas, irmão.
Ele quebra tudo que está prendendo você, onde o inimigo te colocou, onde o inimigo amarrou você, Ele pode libertar você. Você crê em nome de Jesus? Você crê que Jesus é poderoso para te livrar, para te libertar, para te salvar, porque Ele aniquilou o pecado que nos prendia ali na cruz. Se o pecado é aquilo que nos prende, nos amarra, irmão, que nos torna escravos, Jesus aniquilou com tudo isso ali na cruz, e por meio dele você pode ser livre, por meio dele as correntes vão cair, por meio dele você vai ouvir o barulho das algemas caindo. Ele tem a chave nas mãos e Ele quer libertar a sua vida essa noite, irmão. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu fui liberto um dia, eu tenho lembrado diariamente, sim. Eu lembro o dia que eu fui liberto, irmãos, na minha casa, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu vivia, eu estava preso, eu não sabia. Porque a pessoa que está amarrada, escravizada, ela pensa que está livre. Ela posta no Instagram, ela posta no Facebook, uma falsa liberdade. Ela posta no TikTok uns videozinhos. Eu estou livre, Mas meu irmão, na verdade, ela está escravizada. Eu estava escravizado, mas um dia Jesus me libertou, irmãos. Ele me libertou. Ninguém consegue escapar sozinho dessas correntes, mas Jesus, Ele liberta a sua vida, Ele liberta a minha vida, irmãos. E aí eu lembro que eu fui livre, irmão. Eu acreditei no amor de Jesus, eu tive um encontro com o amor de Jesus. Ele falou que me amava. E aí o que tem me feito lembrar esses dias assim, é o que aconteceu depois. Eu lembro que minha mãe não estava na minha casa, e eu estava esperando ela chegar ansiosamente. Quando ela chegou, eu falei: mãe, eu aceitei Jesus. Mãe, eu aceitei Jesus. Aquele dia foi o dia da minha libertação, irmãos. Quando eu acreditei no Senhor Jesus. E Ele pode libertar você essa noite. E eu quero ilustrar isso, justamente como o Joe, ele estava falando sobre o povo de Israel. Eu quero ilustrar isso. Abra comigo aí em Êxodo 14. Em Êxodo 14, o versículo 10. Vamos ler do 10 ao 14. Leia comigo. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Veja só, os israelitas estavam, em frente deles havia o mar vermelho, e atrás dele os egípcios, ou seja, aqueles quem escravizaram eles há muitos e muitos anos. Os israelitas viviam escravizados, e o pessoal que estava escravizando ele estava atrás deles, e o mar estava à frente, os israelitas estavam ali no meio. E eles falaram para Moisés: nós queremos ser escravos dos egípcios, é melhor nós sermos escravos dos egípcios, isso é melhor. E olha nesse texto, irmãos, às vezes nós queremos nos colocar diante dessa situação também. Não, eu prefiro ser escravo. Nós desejamos permanecer como nós estamos. O mar estava à frente, eles tinham que ter uma atitude de fé, em confiar no Senhor, mas eles desejaram permanecer escravos. Irmão, Deus não quer que você seja escravo.
A Bíblia fala que Deus ouviu o clamor dos israelitas. Pessoal, eles gemiam por estarem sendo oprimidos pelo povo do Egito. Muitas pessoas estão gemendo interiormente, porque estão sendo escravizadas pelo inimigo, escravizadas pelo próprio pecado. E eu posso falar uma coisa para você: Deus, Ele está interessado em libertar vidas aqui essa noite. Deus é Ele quem sempre quer libertar eu e você, irmão. É o desejo de Deus libertar. É o desejo de Deus nos levar para a terra prometida. É o desejo de Deus nos levar para um lugar próximo a Ele. E muitas vezes a gente fala assim: não, eu prefiro ficar na minha escravidão. Eu prefiro viver do meu jeito, do meu pecado, a minha liberdade, falsa liberdade. Mas, irmão, a Bíblia diz: o mar estava à frente, eles ficaram com medo ali. E Deus usou Moisés para encorajar eles. Deus pode usar a minha vida para encorajar você a sair dessa escravidão também, irmão. E o Espírito Santo pode falar ao seu coração e quebrantar o seu coração para você também sair dessa posição. E o que Deus fez? Deus abriu o caminho, irmãos. Deus abriu o caminho em meio ao mar para eles passarem. Deus fez isso para o povo de Israel. Ah, Vitão, mas o que Deus fez por mim? Deus abriu ali o mar vermelho para o povo passar, e para chegar onde Ele tinha prometido, né? Eles iam em direção à terra prometida. E o que Deus fez por mim? Deus também abriu um caminho para você, querido. E o caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus estava mostrando para o povo: eu estou fazendo um caminho para você no meio do mar. Mas Deus mostrou para você e para mim, ali naquela cruz: eu estou abrindo um caminho para você chegar até a mim também. Eu não quero que você seja escravo, eu não quero que você morra escravizado, porque eu tenho o melhor para a sua vida. Deus também preparou um caminho para você, irmão. Você quer entrar por esse caminho, você quer andar por esse caminho? Jesus Cristo é o caminho. Ele é esse caminho, e Deus quer levar você aonde Ele prometeu. O que eu tenho que fazer, Vitão? De alguma forma você tem que crer e se entregar completamente, irmãos. Você tem que confiar. O Moisés falou assim: não tenha medo não, meu povo. Fica tranquilo, Deus vai lutar por vocês. E Deus fez isso por mim e por você. Deus já entregou Cristo. Deus já entregou Jesus Cristo em meu lugar, em seu lugar. O que eu tenho que fazer, Vitão? Eu tenho que acreditar nessa verdade. Você quer ser livre, irmão? Você quer ser livre? Se você deseja ser livre, comece a entregar o seu coração a Ele agora. Começa a falar: Senhor, eu creio, eu acredito, Senhor, nisso. Eu acredito, porque se a gente viver dessa maneira escravizado, a Bíblia diz que nos resta é a morte eterna. Mas Jesus quer dar vida eterna. Ele quer libertar a minha e a sua vida, irmãos. Ele fez o caminho. Ele fez o caminho. Pense nisso, meu irmão. Ele fez um caminho para você. Mas a pergunta é: você quer viver escravizado? Ou você quer aceitar o convite do Senhor? Fala assim: não, Vitão, eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre de verdade. Se o Filho libertar você, você de fato, você verdadeiramente vai ser livre. Só existe uma maneira de ser livre, e essa maneira é por meio de Jesus, meu irmão. Seja livre nesse momento em nome do Senhor Jesus. Seja liberto pelo poder do sangue de Jesus Cristo, irmão. Ele libertou você naquela cruz. Essa é a verdade máxima que Jesus fez por você. Que eu tenho que fazer, Vitão? Eu tenho que me lançar nesse mar, nesse amor. Eu tenho que me lançar e eu vou ser livre. O que você quer fazer essa noite, querido? Você vai falar igual os israelitas: era melhor que nós tivéssemos ficado lá. Você quer ficar no Egito ou você quer ir para a terra prometida, irmão? Você quer vida eterna ou você quer ser escravizado? Eu tenho certeza que você quer ser livre, irmão. E Deus quer isso muito mais, amém?